Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Nós estamos hoje finalizando o livro de Gênesis. Já fica aqui a minha alegria por você ter concluído este livro junto comigo, junto com os demais irmãos e irmãs. Finalizamos hoje o capítulo 47, 48, 49 e 50 de Gênesis. Amém? E nós vamos começar amanhã já um outro livro, o livro de Jó. E talvez alguém esteja perguntando, por que, apóstolo? Por que, meu líder, nós vamos iniciar Jó e não ainda Êxodo na sequência? Porque o livro de Jó, ele está dentro dos episódios que acontecem paralelamente ao de José dentro deste livro, no caso de Gênesis. Então, é uma das histórias mais antigas e ela se dá no período do Gênesis, né? Então, por isso que os estudiosos da cronologia bíblica determinaram, que esse livro, em termos de contexto, ele pudesse ser lido logo ao finalizar o livro de Gênesis, como se fosse uma história que fizesse parte, como está hoje definido, dentro de Gênesis, Mas foi colocado um livro à parte, porque assim como a história de Gênesis nos finais dos capítulos focam na família, nos descendentes de Abraão, essa história especificamente vai, no caso do livro de Jó, vai focar realmente em Jó, naquilo que vai acontecer daqui para frente. E aí já deixo aqui uma curiosidade, porque você vai perceber que Deus, ele trabalhou com a família de Abraão, mas paralelamente Deus também teve outras pessoas que Deus trabalhou na vida e que Deus esteve sempre trabalhando na vida de muitas pessoas. É exemplo aqui de Jó, assim que amanhã começarmos a leitura do livro de Jó. Muito bem, dito isso, eu quero ler alguns versículos com vocês, tá? Para deixar aqui uma palavra para finalizar o livro de Gênesis. Eu quero deixar aqui, na verdade, duas passagens bem interessantes. A primeira, ela está aqui no capítulo 44, no versículo 33, que diz assim, que é só uma curiosidade, tá? Para agregar mais aqui o texto. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com os seus irmãos. No caso, Judá falando para José. Agora fique teu servo, no caso Judá, em lugar do moço, no caso de Benjamim, de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. O que eu quero só destacar aqui, para depois ler mais alguns versículos para finalizar, é uma curiosidade que o texto nos traz, como eu disse no áudio passado. O livro de Gênesis, na verdade, ele é tanto um livro que fala do início das coisas, mas também é um livro que ele aponta para o final e como tudo vai se encaixar e como tudo vai acontecer no final dos tempos e de todas as coisas. O livro de Apocalipse, por exemplo, que fala do final de todas as coisas, ele faz muita menção direta e indiretamente ao livro de Gênesis. E também, nesse intervalo, também nesse processo, antes do final de todas as coisas, o livro de Gênesis também já nos traz muitos sinais do que vai acontecer. Por exemplo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio da descendência de Judá. Mas por um momento nós poderíamos, por tudo que acontece com José, chegar à dedução e pensar assim, poxa, o descendente vai vir de José, o Messias virá da linhagem de José. Inclusive, isso havia, na verdade, existe na teologia antiga dos sábios de Israel, dos rabinos antigos, de que haveriam dois Messias, um da linhagem de José e outro da linhagem de Judá. Claro que isso é apenas uma conjectura de muitas linhas teológicas que também existem e de ensinos dentro do judaísmo. Mas se nós que cremos em Jesus como nosso Salvador, nós vamos perceber que, na verdade, Jesus, nosso Senhor, vem da linhagem de Davi. E Davi vinha da linhagem de Judá. E aí nós podemos perguntar, por que mudou isso? Por que talvez tudo que parecia que viria de José, na verdade apontou para a vida de Judá? Eu creio que é justamente pelo texto que nós lemos. Em todo aquele drama, aquela trama, em todo aquele contexto que está acontecendo na vida de José, Judá, ele se dispõe a ser o intercessor. Então eu creio que essa atitude de Judá, ela vai posicioná-lo de modo a agradar o Senhor. Ele vai ficar numa posição que a atitude dele agradou tanto o Senhor que lá na frente Deus viu uma atitude diferente, interessante, porque José estava ali tentando levar os irmãos ao arrependimento e Judá, ele se dispõe a ficar praticamente como servo no lugar, no caso de Benjamim, e talvez até dos próprios irmãos. Mas no caso aqui específico, claro que de Benjamim, mas talvez como dizendo assim, não, eu vou ficar aqui na brecha, eu
me faz escravo, mas deixa o meu irmão livre, não quero trazer mais sofrimento para os meus pais, para o meu pai e para os demais irmãos e principalmente para Benjamim. Então, essa atitude, eu creio que ela foi fundamental para Deus abençoar de uma forma especial os próprios descendentes de Judá, vendo em Judá uma rendição, uma forma de ele se redimir. Ele se redimiu pela família. E tanto é que aqui na bênção, no capítulo 49, que Jacó pronuncia sobre Judá, olha só a profecia no capítulo 49, no versículo 9, que ele libera sobre Judá. Ele fala assim: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Olha que interessante. Nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Porque essas bênçãos de Jacó aos seus filhos no capítulo 49 são bênçãos proféticas. Talvez Jacó ali já não era mais Jacó falando por si mesmo, mas o próprio Deus falando através da boca já de Jacó. É interessante nós pensarmos que Siló, na verdade, é uma referência ao Messias. Então você está vendo como a história de José é importantíssima para que nós possamos entender que a vinda de nosso Senhor, ela não foi por acaso. Todas as atitudes que vão acontecendo dentro do contexto da família de Jacó, elas são proféticas, mostrando que através desta família que foi eleita por Deus, eles abençoariam as nações. E aqui especificamente, já falando de José, você vai ver que José, agora falando de José, ele abençoou, a vida de José foi uma grande bênção para o Egito, né? Agora especificamente eu trago essa curiosidade aqui, essa observação, porque nosso Senhor vai descender de Judá. E Jesus vai ser, nosso Senhor, o grande intercessor da humanidade. Ele se colocou a ponto de ser escravo e servo de Deus para remir os filhos, para remir a humanidade, né? Queridos, e aí eu concluo dizendo aqui no capítulo 50 agora, no versículo 20 e o 21, que diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Agora, claro que também a figura de José também é uma figura messiânica. Como eu estava dizendo ainda há pouco, Jesus descendeu humanamente e fisicamente de Judá. Mas claro que José é uma figura também messiânica. E aqui, curiosamente, eu finalizo dizendo, pegando carona naquilo que eu falei no áudio passado, no nosso devocional. Como eu disse que muitos de nós somos semelhantes, muitas vezes, aos irmãos de José. Isso eu quero dizer, aos irmãos de José. Em que sentido, né? Naquilo que nós, muitas vezes condenamos, fazemos de errado, ou muitas vezes carregamos uma culpa e achamos que está tudo bem, que nada vai acontecer. Mas depois de tudo isso, os irmãos eles se convencem, claro, do mal que fizeram, mas mesmo assim ainda fica um sentimento de culpa. E muitas vezes acontece isso com cada um de nós. Já fomos perdoados por Deus, já mudamos até, mas ainda ficamos com um sentimento de culpa. E aqui José, nessa figura também messiânica, ele tem uma imagem messiânica também. Através das palavras dele, ele está dizendo: olha, vocês já foram perdoados, se sintam perdoados, se perdoem, né? Se perdoem também, entendam que eu já vos perdoei, eu vou sustentar vocês, eu vou guardar vocês. Então eu quero dizer para você, e essa palavra serve para todos nós que uma vez já deixamos o pecado, que não tenhamos a autojustiça de dizer assim: será que Deus me perdoou? Será que Deus ainda vai fazer algo por mim? Sim, Deus vai fazer, Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Então hoje eu declaro, através já dessa outra parte da palavra que eu estou trazendo e profetizando na sua vida, que o Messias veio e Ele já nos perdoou, Ele já fez tudo, por nós, que possamos tomar posse desse perdão. Claro que vamos abandonar a velha vida e os velhos pecados. E hoje vamos caminhar em direção ao Senhor. Então você que já está caminhando em direção ao Senhor, saiba que José é uma figura messiânica para dizer para todos nós: Ele nos perdoa, Ele vai nos sustentar. Embora pecamos, embora falhamos e já nos arrependemos, que não venhamos continuar carregando esse fardo, porque Ele já nos perdoou. E Ele mostra através da vida de José, e também vamos ver no Novo Testamento, que Jesus já nos perdoou. E Paulo vai falar isso muito bem em Romanos, quando ele diz assim que o amor de Deus é provado uma vez que Cristo morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, querido, receba o perdão de Deus. Talvez possamos falhar e errar, nos arrependeremos e voltaremos para o Senhor. E que possamos ter essa convicção que fomos perdoados, que apesar de falharmos, Ele nos perdoou. E não é o nosso muito fazer que vai trazer a justiça de Deus. Não, Cristo é a
justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus por todos nós. Que possamos hoje sentir o perdão de Deus, sabendo que Ele já preparou tudo, como foi profetizado no capítulo 49, através da vida de Judá, dos seus descendentes, e também da própria figura messiânica de José, que praticamente é uma imagem exata da figura do Messias. Amém? Então que possamos sentir o perdão de Deus, sentir a misericórdia dele, e que possamos saber que lá atrás Deus já providenciou todas as coisas. Enquanto os filhos estavam no momento de fome e de escassez, Deus já estava preparando todo o cenário, todo o contexto para que eles viessem tomar posse da redenção. A vida de José é uma vida daquele que foi o redentor dos seus irmãos, da sua família, assim como Cristo é o redentor de todos nós, que somos hoje, fazemos parte da família de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Declaro uma semana abençoada na autoridade e no poder do Messias. Amém, queridos? Deus abençoe. Shalom.